Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Direito e Notícia e meu nome é Felipe. Bom, qual a ideia? A ideia é um sonho antigo, esse projeto, esse canal, e a ideia é pegar uma notícia do dia a dia, uma notícia que você acabou de ler no jornal, de hoje, de ontem, que, enfim, nós estamos comentando por aí, e assim, trazer de forma muito informal as dimensões jurídicas dela, tá? Fazer como o título fala, direito e notícia. Eu sou o maluco da notícia, sou fascinado por notícia. Eu brinco que assim, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ler as notícias, é saber se o mundo, para ver se o mundo não acabou, para ver, enfim, o que é que está acontecendo. E eu acho que tem muito a ser, sabe, pensado, desenvolvido e até ensinado para quem é da área jurídica e para quem não é da área jurídica, sobre é uma informação útil, pessoal, tá? É, basicamente, esse canal é um canal, os fatos que eu tratarei são fatos públicos, estão aí em toda a internet, tá? E esse canal tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, divulgar conhecimento sobre o direito, inclusive sobre os seus direitos, tá? Opa, comecei derrubando tudo, sou bom nisso. Inclusive sobre os seus direitos e também, de certo modo, manifestar a minha, a nossa, a sua solidariedade às vítimas, nesse caso é uma idosa, né? No caso de hoje, mas manifestar a solidariedade às pessoas que sofreram os crimes, que quase sempre tem a maldade humana envolvida, né, gente? Inclusive, né, gente, para quem gosta de pensar, de ver, para quem tem olhos de ver, o mundo está muito esquisito, né, gente? Pelo amor de Deus. É só vendo essa notícia aqui que me chocou, mas teve outra, eu lendo essa já apareceu um link de outra embaixo. Olha que loucura, você viu isso? O cara fez, a prisão está decretada também. Eu posso citar várias. A mulher dele era empregada, a mulher, perdão, ele tinha uma empregada e ele foi pagar essa empregada dele, da empresa dele, e fez um pagamento a menor, R$ 120 a menos. O marido dela foi lá pedir explicações. O cara colocou fogo no marido dela. Vocês viram as imagens? Eu não quis nem ver. Mas enfim, outro aqui é uma criança autista estava buzinando, apertando a buzina do carro do pai. O sujeito foi lá e matou o pai da criança. Quer dizer, o mundo está muito doido, né, gente? Mas eu não quero entrar nessa vibe ruim, não. Eu quero trazer informações importantes, embora os fatos sejam tristes às vezes, sejam chocantes mesmo, tá, gente? Vamos aqui para a tela. Olha, essa é a moça, né? Enfim, é a suspeita de mandar sequestrar e internar a mãe idosa, a força, no Rio, tá? Quais foram os fatos, basicamente? Eu vou resumir para vocês, tá? Acho que essa aqui tá até melhor, essa outra reportagem. Eu vou deixar o link aqui depois, tá? E vocês depois vejam a reportagem. Tem uma de 5, outra de 8 minutos, que é muito interessante, tá? Relativamente a isso. Mas eu vou resumir para vocês, basicamente, o que aconteceu. A vítima, a mãe dela, tinha 65 anos, né? Apenas 65 anos, super lúcida. Há uma entrevista dela aí na internet. Ela foi no banco e lá saindo do banco foi sequestrada por uma ambulância. O pessoal pegou ela com brutalidade, entendeu? E, enfim, colocou na ambulância à força. Ela ficou 17 dias internada numa clínica lá em Petrópolis, no Rio. E assim, todos são unânimes, entendeu? O vizinho, o síndico do prédio que ela mora, todo mundo que ela é uma pessoa extrema. Ela aí, entendeu? Ela é uma pessoa extremamente lúcida, sabe? Essa entrevista aí você vê que ela não tem problema mental algum. O que é que a filha queria, a filha e o marido dela? A polícia diz, se tudo indica que é isso mesmo, que a filha queria ficar com o dinheiro que a mãe recebeu de pensão, entendeu? A filha queria ficar
com o dinheiro que a mãe recebia de pensão. Bom, a filha e o marido dela tiveram a prisão preventiva decretada. As duas clínicas cariocas lá, porque foram duas clínicas, primeiro ela ficou, acho que 7 dias em uma e o resto na outra. A filha foi lá pagar para mudar, sabe? Foram interditadas. O delegado disse que as clínicas cariocas, as duas clínicas, concorreram sim para o crime de sequestro qualificado, sabe? E rapaz, tem tanta coisa. Alguns meses antes, o casal tentou fazer a mesma coisa, segundo a polícia, com o irmão dele. Eu vou deixar o link das imagens aqui, se der para editar, eu até coloco no vídeo depois. Mas as imagens são bem fortes, sabe? Vários homens com muita violência abordaram o irmão dele no Leblon para interná-lo à força também. E meses depois, 7 meses depois, o irmão morreu em circunstâncias misteriosas. Enfim, e a filha também tem passagens por extorsão, calúnia, furto de veículos. Espera aí, gente, subiu aqui. Ah, não, que eu fiz uma bobagem aqui. Ah, mas já mostrei, tá bom. Aqui, ó. Extorsão, furto de veículos, calúnia e também ela também é investigada por fazer denunciação caluniosa em relação a Maria da Penha, sabe? Ela dizia que os namorados ameaçavam ela, só que a polícia descobriu que ela própria mandava cartas para si mesma e tal, se ameaçando, enfim. Deixa eu Bom, gente, voltando aqui para mim. Então, qual que é a ideia? A ideia é pegar um fato como esse, entendeu? E comentá-lo. Que é o que eu faria a partir de agora. Eu vou pegar isso aqui como gancho para nós falarmos aspectos relevantes do Estatuto do Idoso. Aliás, não é mais... Sabia disso? Não é mais Estatuto do Idoso, tá? A partir do final do ano passado, mudou para Estatuto da Pessoa Idosa. Uma mudança terminológica para... assim, a gente não chama, por exemplo, lei... Estatuto do Deficiente, chama Estatuto da Pessoa com Deficiência. A mesma coisa aqui, tá? Então, vou passar para o meu material aqui, tá? Bom, então aqui estamos no material que eu preparei. O primeiro ponto é esse, eu já mencionei antes. A terminologia mudou, gente. Não se fala mais Estatuto do Idoso, e sim Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, não se fala mais, havia centenas de menções ao idoso. Agora se fala a pessoa idosa, tá? A partir do final de 2022, que aconteceu isso, na linha, por exemplo, do que nós não dizemos Estatuto Deficiente, sim Estatuto da Pessoa com Deficiência e por aí vai, tá? Felipe, qual a idade a partir da qual se é considerada pessoa idosa, tá? São pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Eu até fiz essa observação aqui, ó, gente. A lei é antiga, né? Tem mais de 20 anos. Se fosse hoje, se ela fosse feita hoje, não seria 60 não, tá? Eu chuto que seria 70, 80, porque isso está mudando. Isso está mudando, né? Aliás, o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, ele foi alterado em 2017 para prever isso, ó, que dentre os idosos é assegurada prioridade especial para os maiores de 80, entendeu? Inclusive nos atendimentos de saúde, os maiores de 80 têm preferência especial sobre os demais idosos, salvo em caso de emergência, tá? É o que prevê o Estatuto no artigo 15, parágrafo 7º. Então, nada impede que outras escadas etárias sejam criadas, né, para benefícios específicos, tá? Existem vários no direito, gente, benefícios específicos, fora até do direito civil, tá? Fora até do direito privado, que exigem idades mais altas. Por exemplo, tem aquele benefício de um salário às pessoas idosas com idade superior
a 65, tá? Que não possuam meios de prover sua subsistência, nem tê-la provida pela sua família, tá? A LOA, a Lei de Assistência Social, prevê isso. Transporte público, tá? A gratuidade não é 60 não, é 65, percebe? Então, pode haver, dentro do próprio Estatuto da Pessoa Idosa, outros parâmetros etários. Eu acredito que cada vez mais vai haver, sabe, gente? E aqui uma observação até social, sabe? Estabelecer um critério cronológico maior de 60, de 70, de 80, facilita. Claro que facilita a aplicação da lei. Embora talvez não seja o critério mais justo. Por quê? Porque existem muitos modos de envelhecer, né, gente? Uma obviedade aqui, me perdoem. Pisando na lama da obviedade, né? Pessoas mais pobres, financeiramente mais humildes, envelhecem mais rápido, né? Uma constatação, sobretudo em países como o Brasil, de muita desigualdade social, não é verdade? Felipe, existe alguma idade que torne uma pessoa mais velha incapaz? De forma nenhuma. Não existe incapacidade no Brasil por idade avançada, tá? Então a velhice, portanto, não enseja incapacidade, qualquer que seja a idade, tá? Pode haver incapacidade relativa por outras causas, Alzheimer e tal, mas nunca por idade, tá? Nem tampouco por mobilidade reduzida, de forma nenhuma. A mobilidade reduzida não afeta a capacidade civil da pessoa de forma nenhuma. Olha, pessoal, vindo para mim aqui, eu vou continuar. Essa gravação aqui, eu presumo que ela deva ter uns 40 minutos ou mais, porque eu fiz um material grande, estou só no comecinho dele, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque tem um tempo do Reels do Instagram, né, do IGTV e tal, 15 minutos. Então não posso superar. Então vou pedir para editarem um vídeo para mim, que eu não entendo essas coisas, tá? Vou encerrar por aqui e essa gravação, com muito mais tempo, vai continuar em outra plataforma, tá? Então, para quem está me vendo em outra plataforma, vamos continuar já aqui, que não vai ter solução de continuidade, tá? Mas agradeço muito a paciência, de todo modo. Felipe, incapacidade absoluta hoje no Brasil. Gente, só menores de 16 anos, tá? Só menor de 16 anos. Isso foi uma mudança que ocorreu com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que mudou imensamente o Código Civil, e agora nós só temos incapacidade civil com o menor de 16, tá? O que prevê o artigo 3º do Código Civil, tá? Naquela clássica previsão que nós conhecemos. Outro ponto doutrinário, pessoal. Hoje, pessoal, há uma tendência, isso os grandes autores de civil falam isso, a valorização do discernimento na atribuição concreta da capacidade. Isso vale, sabe para quem, gente, também? Para adolescentes. Porque se você pegar o Código Civil na letra da lei, um adolescente, mesmo com 14 anos, aliás, mesmo com 17, que ele seria relativamente incapaz, ele não poderia nem comprar um sorvete sozinho. Nem no cinema, nem no pegar um ônibus, porque seriam atos inválidos, porque ele estava sem um assistente, não é verdade? Olha que absurdo, né? Então, essa divisão, essa separação muito absoluta, muito esquemática, acabou, tá? A doutrina hoje dá uma tendência a você verificar na hipótese concreta o discernimento daquela pessoa. Por quê? Porque o direito civil atual, gente, ele é dinâmico. Ele é feito de princípios, de normas abertas, e ele dialoga, e tem que dialogar, com as legítimas expectativas sociais. Outro ponto bacana que eu separei de vocês hoje, isso aqui pouca gente sabe. Felipe, existem medidas legais na legislação, no Estatuto da Pessoa Idosa, para tutelar os idosos. Olha que curioso, gente, nem todo mundo sabe disso. O Estatuto, aqui eu até nem atualizei, perdão, o Estatuto da Pessoa Idosa não previu medidas emergenciais aptas a tutelar os idosos em caso de risco iminente, ameaça ou violência aos seus direitos. Não. Engraçado, não tem essa previsão. Sabe o que nós podemos fazer?
Podemos pedir em juízo, quem precisar, a aplicação por analogia de medidas da Lei Maria da Penha. Você pode fazer isso, sabe? Então a juíza ou o juiz, ela pode se valer das normas da Maria da Penha para proteger o idoso vítima de violência, tá? Especialmente as medidas do artigo 22 da Maria da Penha. Quais são, Felipe? Afastamento do lar, proibição de aproximação, aquelas ordens que o homem não pode, por exemplo, né, se aproximar da mulher, acompanhamento psicossocial do agressor, entre outras, tá? Então, isso é bacana e tem tudo a ver com a notícia. Falar notícia, gente, aqui, ó, e lá os médicos e os funcionários da clínica. Isso me chocou também, porque a pessoa idosa, né, ela, que 65 anos, né, jovem, muito jovem, ela dizia que ela falava lá com os médicos funcionários e ninguém dava a mínima para ela, entendeu? Quer dizer, é uma coisa difícil de entender. Isso, enfim, viola várias previsões do Estatuto do Idoso. Por exemplo, o artigo 4º, parágrafo 1º, afirma ser dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, da pessoa idosa. Assim, não somente um filho, mas um vizinho, por exemplo, também está juridicamente obrigado a prevenir essas violações, caso delas tome conhecimento, né? Embora muitas sejam silenciosas, né, pessoal? E, aliás, nossa Constituição, gente, no artigo 229 já fala isso, tá? Que é dever não só do Estado, mas também dos demais cidadãos, filhos maiores, por exemplo, tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade, está na Constituição, tá? E o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 6º, reforça essa orientação. Ele determina que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação ao Estatuto que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento, tá, gente? Temos que parar com essa omissão, pessoal, tá? Como diz Luther King, Luther King tem uma frase que eu sempre citei, que eu amo. Ele fala, diz ele, o que me incomoda não é o grito dos violentos. O que me incomoda não é o grito dos violentos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Então os bons têm que parar de fazer silêncio, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Não é só exigir do governo, não, é fazer a nossa. É muito importante. Nos meus livros eu falo muito isso, não só a macroética. É muito fácil falar mal do político, mas o que é que você faz? O cara fala mal do político, mas trata mal o porteiro, trata mal o garçom, né? Que sujeito é esse? Né? Não é isso não, gente. A gente tem que olhar para o próprio umbigo. A sociedade é feita da gente também, né? A solidariedade tem que partir da gente, né? É assim que se muda o mundo. Muda-se o mundo sendo pessoas melhores. Mas então, voltando aqui, continuando, eu coloquei, ó, lembrando, a despeito da obviedade, que a violência física não é a única violência possível. Né? Certas violências verbais, isso vale para qualquer relação humana, marido e mulher também, são terrivelmente cruéis. Né? E aí, ó, peguei um caso que eu vi caso recente do STJ. No caso, o acusado é neto da vítima e com ela reside há 16 anos. E os supostos delitos de ameaça e de lesões corporais ocorreram no âmbito doméstico e se basearam na relação de gênero, tratando-se de atos de agressão motivados não apenas pela condição de usuário de droga do acusado. Há informações de que o neto sempre chama a vítima de velha desgraçada, vagabunda, entre outras expressões de baixo calão, dizendo ainda que vai arrumar uma arma para matá-la, já tendo inclusive agredido fisicamente, refletindo a posição cultural de subordinação da mulher ao homem, em que esta não pode reprimi-lo ou contrariá-lo. Triste, né, gente? Bem triste. Um aspecto doutrinário para vocês aqui, gente. Essa parte aqui talvez interesse menos para quem não é do direito, mas é uma parte bem interessante, eu acho, sabe? Da doutrina. Gente, embora isso seja bem óbvio para todo mundo, sabe?
a importância fundamental da autodeterminação no século XXI, no nosso direito atual, sabe? Gente, vocês sabem disso, né? Isso está na imprensa, isso está nas discussões atuais. E, embora para o direito seja algo relativamente novo, por incrível que pareça, no direito civil. A autodeterminação deve ser valorizada e respeitada como componente integrante da dignidade humana. Essa frasezinha eu sempre coloco nos livros e tal. Qual? Que as liberdades existenciais, quer dizer, as nossas esferas humanas de autodeterminação, gente, elas se ampliam e se fortalecem nesse nosso século. Isso inclui o quê? Só milhões de coisas, só 3 exemplos. Liberdade religiosa, sexual, de crenças, entendeu? Por quê? Porque a autodeterminação, ela se identifica com um projeto de vida realizado ou desejado pelas pessoas, tá? Então aqui, ó, obviamente, gente, nem o Estado, nem outros particulares podem interferir nessas escolhas, não, tá? E se interferirem, essa escolha, essa interferência será ilícita. Pode gerar dever indenizar, pode gerar responsabilidade civil, inclusive na indenização pode haver elevação do valor com base na função punitiva, tá? O STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, tem centenas de acórdãos que aceitam a função punitiva da responsabilidade civil, tá? Voltando para o material aqui, Felipe, o Estatuto da Pessoa Idosa é um microsistema jurídico? Sim, sim, ele é, tá, gente? Tal qual o CDC, o Estatuto do Código de Defesa do Consumidor, né, que eu sempre falo sobre e tal, ele também é um microsistema que congloba normas, assim, o que é um microsistema, gente? É um estatuto que tem normas lá de civil, de penal, de administrativo, tudo junto na mesma lei, entendeu? Para quê? Porque o legislador reúne tudo à vista de um problema social. Violência contra a mulher, idoso, criança, adolescente, proteção de dados, entendeu? Foi uma das primeiras leis no Brasil, né? O primeiro foi o CDC de 90, certamente. Então, ó, só no Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, as sanções podem ser penais, artigo 93 a 108, pode ser administrativas, artigo 55 a 58, e pode ser civis, as indenizações, né? É um modelo aberto, né? Aliás, a grande palavra hoje no direito é o diálogo das fontes, né? O que é diálogo das fontes, Felipe? Você chamar várias leis para conversar, tá? Várias leis para conversar entre si. Quer dizer, a interpretação nunca é feita com a lei só. Felipe, as normas do Estatuto da Pessoa Idosa são tidas como normas de ordem pública? O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Sim, gente. O Estatuto da Pessoa Idosa, aliás, igual ao CDC, né? Igual ao CDC, igual ao Código de Defesa do Consumidor. Ele traz normas de ordem pública. O que é isso, Felipe? Normas cogentes, pessoal. Imperativas, quer dizer, normas que não aceitam, não toleram renúncia por parte do idoso, do consumidor. Por quê? Para protegê-lo, entendeu? Para evitar que a outra parte no contrato fale, ah, não, ele renunciou a isso aqui. Não pode, não pode, não pode, tá? Imagina no CDC, se você pudesse renunciar à proteção no contrato de adesão. Era muito fácil, né? Bastaria que os contratantes, os mega contratantes, colocassem lá no último artigo do contrato, ó, as normas tais do CDC não se aplicam a esse contrato. Ou o CDC não se aplica a esse contrato. Ou o Estatuto do Idoso não se aplica a esse contrato. Pode colocar lá 1000 vezes, não vai valer não. Entendeu? Não vai valer nada. Tá? Isso é que quer dizer que é uma norma de ordem pública. Quer dizer, é uma norma em relação às quais são inválidas eventuais cláusulas que busquem afastar a sua incidência. O próprio Supremo já decidiu que o direito à saúde do idoso é indisponível, quer dizer, de ordem pública, cogente, imperativo, tá? Indisponível, não pode ser afastado. Outro ponto, para quem é do direito, a juiz ou juiz estão autorizados a conhecer, penso eu, as normas do Estatuto da Pessoa Idosa de ofício. O que é de ofício, Felipe? O juiz, no meio de um processo, ele pode aplicar o Estatuto da Pessoa Idosa sem que o advogado de qualquer das partes peça.
entendeu? Isso seria de ofício, claro, observadas as regras do Código de Processo Civil sobre aplicação de ofício. Beleza? Seguindo. Felipe, onde devem ser propostas as ações que tenham a pessoa idosa como parte? Olha que bacana, igual o CDC também. As ações que tenham pessoa idosa como parte deverão ser propostas no domicílio do idoso. Para quê? Para facilitar o acesso à justiça. Tá? É o que está previsto no Estatuto, no artigo 80. Né? A mesma coisa se você é consumidor, também está previsto no CDC, no artigo 101, inciso 1º. Artigo 101, inciso 1º do CDC. Então, você é consumidor, você mora em Belo Horizonte, vai para um hotel em São Paulo, em Manaus, em Porto Alegre, em Maceió, e sofre um dano no hotel. O elevador cai, despenca com você lá dentro. Deus o livre, né? Mas, sabe? Qualquer dano que seja. Você pode voltar para a sua cidade e propor ação contra o hotel na sua cidade. O CDC permite isso no artigo 101, inciso 1º, tá? Mesma coisa com o idoso aqui, tá? O STJ frisou, gente, isso é muito importante, tá? Que o idoso é um consumidor hipervulnerável. Claro que é, né? Se nós, adultos, uma relação nossa perante um plano de saúde, Unimed, qualquer um, nós somos vulneráveis, imagine um idoso, ele é hipervulnerável, tá? Doutrina e tribunais brasileiros têm cada vez mais ido nessa linha. Felipe, pessoas idosas e concursos públicos. Gente, é uma pergunta que volta e meia é discutida. Era, né? Agora o Supremo decidiu. Pessoas idosas podem postular esse ingresso através de concursos públicos? Haveria alguma limitação etária, assim, que fosse válida, né? Nesse sentido? A questão já foi analisada pelo Supremo. Vale lembrar a súmula 683 do Supremo, que dispõe isso aqui, ó, tá? E depois essa orientação foi reafirmada em sede de repercussão geral, quer dizer, com mais força ainda, né? Quem é do direito sabe como é isso. Tema 646, falando assim, ó. O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, gente, pode ser legítimo, por exemplo, se limitar a idade máxima para bombeiro, por exemplo, mas não para o cargo de médico ou juiz, tá? Não, para o cargo de juiz, por exemplo. Por exemplo, o Supremo, aqui ó, nesse 2020, dezembro de 2020, ele julgou inconstitucional uma lei do Distrito Federal, a Lei 11.697, que fixava a idade máxima de 50 anos para ingresso na magistratura como juiz, entendeu? Uma lei do Distrito Federal que estabelecia 50 anos como idade máxima. O Supremo disse, não, não vale. Essa lei não vale. Essa lei não vale. Tá? Então, quem tem mais de 50 pode, sim, obviamente, fazer concurso de juiz. Aliás, né, gente? No Estado de Direito, no Estado constitucional de Direito, as leis, quaisquer que sejam, não pode criar restrições sem razoabilidade. Restrições desprovidas de justificativas adequadas, entendeu? Quem conhece a jurisprudência do Supremo vê que várias leis são tidas por inconstitucionais. Por quê? Porque ferem o princípio da razoabilidade, tá? O Estado não pode fazer qualquer lei não, tá? Outro ponto aqui importante Felipe, os direitos fundamentais da pessoa idosa, eles só podem ser oponíveis, quer dizer, exercidos perante o Estado? E vou dizer por que isso é importante, tá? Claro que não, né, gente? Claro que não. Primeiro, nós vivemos dias, gente, que cada vez mais vão fortalecer os direitos fundamentais dos idosos. Não só dos idosos, não, né? Dos idosos porque é o tema de hoje. Mas nós vivemos dias que cada vez mais fortalecem os direitos fundamentais. O que são, Felipe, direitos fundamentais? O que é isso? Bom, gente, estou simplificando aqui, né? Mas eu posso dizer
que são uma ordem de valores que dão unidade à nossa ordem jurídica brasileira, para falar só da brasileira, né? Uma ordem de valores que unificam a ordem jurídica. Isso aqui cai muito em concurso, tá? Para a turma de concurso. Os direitos fundamentais, eles são direitos humanos que foram previstos nas constituições. Olha que interessante. Direitos fundamentais são direitos humanos que entraram nas constituições. Estão lá escritinhos, para quem quiser, tá? Uma linguagem bem explícita, tá? Então, é isso. De modo mais específico, pegando a evolução histórica, eles são direitos públicos subjetivos. Quem é do direito, acho que já estudou isso. São direitos públicos subjetivos que vinculam normativamente o Estado. Vincula o Estado, limita a esfera de atuação do Estado diante dos cidadãos, em face dos cidadãos, né? Um grande jurista aqui, Fábio Conder Comparato, falou isso aqui, ó. Os direitos humanos, em perspectiva histórica, exigiam inicialmente abstenções estatais. Quer dizer, o que é uma abstenção estatal, gente? É que o Estado ficasse quietinho, não agisse, entendeu? Para quê? Por exemplo, Estado, não ingresse na casa do domicílio do cidadão sem ordem judicial, entendeu? Estado, não grampeie o telefone do cidadão sem ordem judicial. Era isso historicamente, sabe, gente? Mas hoje isso não basta, pessoal. Hoje isso não basta, tá? Se eles nasceram historicamente assim, hoje eles não são apenas isso, não. Por quê? Porque isso aqui, tá, gente? Isso é muito discutido, tá? No mestrado, doutorado, assim, para quem estuda isso em pós-graduação e tal. O Estado deve promover a proteção dos direitos fundamentais. Não só não violar, não, ele tem que proteger, gente. Inclusive da violação feita por outros cidadãos. Quer dizer, não é só uma dimensão negativa de não agir como era no passado. Hoje é uma dimensão positiva de agir para proteger, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Tem 1000 repercussões práticas, pessoal, que eu posso entrar em outra gravação, tá? Então, hoje, existe um dever dos particulares de respeitarem os direitos fundamentais, tá? Isso, caso dos idosos, é muito importante. É isso aí, tá? Bom, gente, eu poderia falar muito mais. Eu fiquei por aqui, até para não ser muito cansativo, né? Para não ficar tão longo. Eu acho que em outras gravações me surgiram. Eu conto. Antes de falar, ó, eu vi aqui que a gente pode. Quantas coisas poderiam falar só hoje? Pensei rapidamente hoje de manhã de gravar. Pessoas idosas, direitos aos alimentos, pessoas idosas e plano de saúde. Tem muita coisa para dizer. Só um aqui para a gente concluir. Pessoas idosas e danos morais coletivos. O STJ, por exemplo, já condenou um banco, condenou por dano moral coletivo. Por quê? Porque ele dificultou fisicamente o acesso ao idoso, entendeu? Então, ele foi condenado, o banco, por dano moral coletivo, com base no artigo 6º, inciso 6 do CDC, e o STJ frisou, não é razoável submeter quem já possui dificuldade de locomoção, seja pela idade, seja por deficiência física, a situação desgastante de subir 23 lances de escadas em agência bancária que possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma de atendimento físico a tais consumidores, tá? Bom, minhas amigas, meus amigos, esse foi a primeira gravação, o primeiro episódio do Direito Notícia. Me digam, eu quero isso de vocês, só isso que eu exijo, esse feedback, esse retorno, foi útil, está sendo útil, o que é que você achou, tá? E assim, também sugiram, eu peço sugestão de vocês de novos temas, para que a gente vá gravando e vá conversando por aqui, tá? Muito obrigado. E eu ia até contar uma historinha no final, mas enfim, agora que eu estou gravando que eu lembrei, mas eu conto na próxima. É uma história bonita que tem a ver com esse tema de hoje, né? Mas eu posso dizer só uma frase, pelo menos.
que também tem a ver com isso aqui de hoje, essa notícia triste de hoje, né? Tome cuidado com o que você coloca no seu coração. Tome cuidado com o que você coloca no seu coração, porque isso certamente será seu. Porque isso certamente será seu. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.